Estamos para mais uma aula de angelologia, no nosso curso básico de teologia pelo Seminário Teológico Tabernáculo Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit. Estamos falando da angelologia, já passamos várias aulas, já falamos muita coisa sobre muitos assuntos, anjos, querubins, serafins, seres vivos, falamos sobre a origem dos anjos, sobre a localização deles, percentagem deles hoje 66%, um terço seguiu o diabo. Estamos chegando agora então na aula de número 10, que vamos falar sobre o querubim ungido da guarda. Na aula passada começamos falando sobre a mentira de Lúcifer, onde inventaram isso, como inventaram isso. E agora vamos falar sobre Ezequiel 28, que é a profecia sobre Tiro. Ezequiel está falando a profecia sobre Tiro, falando uma maçã, um oráculo, falando sobre a queda de Tiro, que era uma cidade importante, que caiu no ano 612, Nabucodonosor. E aqui nós encontramos então, ele dizendo assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 28, versículo 12: Filho do homem, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Te estabeleci no monte santo de Deus, estava. No meio das pedras afogueavas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência, pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, cobridor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu a tua sabedoria, por causa do teu esplendor, da terra te lancei. E aí então nós encontramos a queda do querubim ungido da guarda. Esse querubim protetor, querubim ungido da guarda, você era um querube que protegia uma grande região. Coloquei no monte santo de Deus, você ia e vinha entre pedra de fogo. Era perfeito em teus caminhos, desde que foi criado. Eu destruí querubim protetor. Então esse querubim ungido da guarda, o querubim protetor, era um príncipe, né, que andava no meio das pedras preciosas aí no jardim, no Éden mineral. Antes do Éden vegetal, aquele Éden de Adão e Eva, que tinha muitas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida no meio, etc. Antes daquele Éden, tinha o Éden mineral. Antes de tudo isso acontecer, de estar essa situação do homem ser criado, antes do homem ser criado. Depois, por isso é que há esse caos no capítulo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Devido a essa rebelião, Deus teve que mudar os planos todos, a trindade, né? Elohim, os três, Pai, Filho e Espírito, mudou o plano. Vamos criar o homem agora, já criamos os anjos. E eles teve essa rebelião, os anjos não adoraram, né? Eles se rebelaram, vamos criar então o homem. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança fizemos. Então, o querubim ungido da guarda era uma autoridade no reino de Deus, nesse Éden mineral que existia, né? Ele dominava na região, ele foi criado no meio da música. Aqui está dizendo, né, que tinha ali música para ele, né? Ó, era perfeito, tal. Vou me achar na frente aqui, que é mais fácil. Tá aqui, ó. No monte sagrado estava, no meio foi criado, né? Entre o pífaro, tambores, né? Teus tambores, teus pífaros, então, música, né? Alguns dizem que ele foi o primeiro camarada que autor da criação. Quando chegou aqueles meninos do Lameque, né? Que criaram as primeiras armas de guerra, aqueles filhos de Lameque, de Ada e Zila, né? Tubal, Caim, Jabal, Jubal, aqueles sujeitos teriam copiado então desse tal querubim ungido da guarda. Que o primeiro que faz referência à música na Bíblia é essa descrição aqui. Ó, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, preparou isso para você. Então a música foi criada junto com esse querubim ungido da guarda. Só que ele teve uma pretensão de ser maior do que Deus. Está escrito ali. Que ser maior, que ultrapassar, que ser igual ou maior, diz Isaías 14. Essas duas profecias, esses dois textos são proféticos. Falando de coisas que não dá para entender, que se aplica a Tiro, nem a Nabucodonosor, nem a Babilônia. Está falando aí de uma outra coisa, né? De um outro estilo de vida. Na verdade, é uma palavra profética que vem falar sobre esse querubim ungido da guarda,
que então se tornou opositor. Daí o nome Satã. Ele perdeu esse nome querubim ungido, querubim protetor, se tornou um opositor. Satanás quer dizer opositor. Por isso que no céu o nome dele é Satanás. E aqui na terra, já que ele foi lançado do céu para a terra, aqui o nome dele é Diabolos. Diabo quer dizer aquele que joga com as coisas. Dia, através de balô, julgar. Julgar com as coisas. Ele faz isso aqui. Ele arruma confusão, ele arruma tudo que puder fazer para desviar as pessoas, para desencaminhar as pessoas, para levá-las para o destino que ele tem. Que o inferno não é para homem. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para nós. Nós entramos, se você quiser entrar lá, eu não vou entrar em nome de Jesus, quem quiser entrar lá, entra por enxerido. Entra porque não quer obedecer, porque ele não é feito para o homem, não. Ele é feito para o diabo e os seus anjos. E o primeiro que vai entrar lá é o anticristo falso profeta. E depois o último que vai entrar é a morte. Foi lançada lá no inferno. Então o querubim ungido da guarda de Ezequiel 28, ele corrompeu-se, suas iniquidades foram descobertas, e ele então foi atirado, foi lançado fora. Fez um espetáculo dele diante dos reis, por causa da situação dele. Ele quis ser igual a Deus, né? E Satanás, então, é um dos nomes dele. Satanás. Esse querubim ungido da guarda, nós encontramos ele aqui nessa profecia de Ezequiel 28 e também em Isaías 14. Quando fala que tu era o selo da perfeição, né? Você era a primazia, você era a maquete da perfeição, da beleza. Estava nesse Éden, no meio das pedras preciosas, esse Éden mineral. Então o querubim ungido da guarda se tornou Satanás, se tornou opositor e foi lançado embora. E no Apocalipse 12, a gente tem esse respingar, né? um freelancer aí, uma coisa mais ou menos assim, uma piscagem, né? Um flashback é o nome certo. Você tem um flashback disso, um lusca-fusca, né? Você vê lá no capítulo 2 a queda do dragão. É a mesma coisa aqui. É quando Satanás foi embora e arrastou 1/3 das estrelas do céu. Ele levou para ele 1/3 dos anjos que acompanharam esse querubim ungido da guarda, que não é e nunca foi Lúcifer. Lúcifer é um nome inventado por Jerônimo no ano 370, quando traduziu a Vulgata. Ok? Então falamos hoje sobre o querubim ungido da guarda, que caiu, porque quis ser igual a Deus, que era o camarada que é o primeiro sujeito que mexeu com música, que foi criado os pífaros tambores para ele, vivia no Éden mineral muito antes de existir esse Éden que depois viria dele Adão e Eva. Muito antes daquele teve um outro. E quando ele teve essa queda, por isso o capítulo 1, 2 de Gênesis, e havia trevas sobre a face do abismo, havia um caos, torru veborru, ficou tudo um caos porque teve que alterar os planos divinos que não eram esses. Mas ele então se rebelou e se tornou então Satanás. Nós vamos ver na próxima aula então quem é Satanás, diabo e as suas atuações. Um abraço, até mais.